Sejam bem-vindos todos, todas. Amém, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, que nós iniciamos, na verdade, na semana passada, sobre o galardão. E só para a gente se situar, ok, beleza, vai dando esse feedback, tá? Para nós aí, se tiver baixo o som, se tiver, com algum problema, vocês vão me dando um feedback aí, por favor. Então, amados, nós temos falado muito sobre isso. Que acontece nos nossos dias e que já o Senhor havia nos prometido, que o galardão é a recompensa dos santos, né? E nós temos falado há muito tempo aqui, tem uns 1 mês, 2 meses mais ou menos, sobre a recompensa de tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, né? Leomar também presente, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E a recompensa nossa, ela vem do Senhor. E nós temos falado sobre isso já tem bastante tempo. E na semana passada nós começamos a falar sobre o galardão. E é muito importante a gente entender, né, que o galardão é algo que nós merecemos, na verdade, né? O galardão, a graça, né, só para a gente entender, a graça é algo que nós não merecemos, é um dom gratuito de Deus, recebida por fé, sem dinheiro e sem preço, né? E na graça, o melhor serviço é sem valor. A obrigação não é reconhecida e o valor não é considerado. Porém, o galardão é merecido. É o salário pelo serviço prestado, recebido pelas obras através do labor e sacrifício. No galardão, o menor serviço é lembrado. A obrigação é reconhecida e o valor é considerado. Então nós temos que entender isso, diferenciar a graça, né, que é algo que nós não merecemos, é quando Deus olha para nós lá dos céus e diz assim: olha, você não merece, mas eu estou te dando. Você não merece isso, mas eu estou usando da graça. Ou seja, mesmo que o Senhor, nós merecêssemos uma condenação, a graça nos diz que mediante a fé nós somos salvos. Isso é graça. A salvação não vem por obras, é dom de Deus, é uma graça de Deus, né? É algo que nós nunca mereceríamos, né? Muito importante a gente entender isso, porque a graça, né, mais uma vez eu deixo aqui frisado, é algo que nós não merecemos, mas o galardão não. O galardão é aquilo que nós fazemos em prol do reino de Deus, em prol da obra do Senhor, né? Isso deixa muito claro, vários textos bíblicos que a gente leu e tem lido. O galardão depende totalmente do crente, né? A graça depende totalmente de Cristo. Então, se os irmãos entenderem o seguinte, que o galardão, ela vai ser a recompensa de todos os seus anos, todo o seu trabalho, de tudo aquilo que você tem feito em prol do reino de Deus e da obra do Senhor. Isso é muito claro. Isso é galardão. A graça não. A graça, ela depende totalmente de Cristo. Ela depende totalmente, né, do favor de Deus para nós. O galardão foi estabelecido por Deus para recompensar aqueles que trabalham no reino de Deus e na obra do Senhor. Por isso que o pastor sempre fala na igreja: olha, irmãos, vamos nos dedicar mais à obra, vamos fazer, né, por merecer o nosso galardão, a nossa recompensa. Então, Deus é o justo juiz, né? Nós falamos também na semana passada, por exemplo, que existem níveis de sofrimento também para aqueles que estão condenados. Isso aqui é um assunto para um outro dia.
Nós estamos falando de recompensa. Nós começamos falando lá em Deuteronômio capítulo 28, né? Eis que eu ponho a bênção e a maldição. Se ouvirdes a minha voz e obedecer, você vai ser cabeça e não cauda. Você vai emprestar muitas nações, mas você não vai tomar emprestado de ninguém. Vocês vão estar sempre por cima e não por baixo. Isso é o resultado da obediência aos princípios da palavra. E aí nós entramos na questão do galardão, porque o galardão, ele vai reconhecer, ele vai legitimar, né, o mais simples serviço que a pessoa faz, né, em prol do reino de Deus. Amém, irmã Delvane, seja bem-vinda. Aleluia, glória a Deus, né? E nós entendemos que a fidelidade, o galardão olha para a fidelidade do crente, a graça olha para a fidelidade de Deus. É muito importante você entender isso, né? Porque o galardão é quando o crente é fiel, é quando o crente participa dos trabalhos, é quando o crente ganha almas, é quando o crente ajuda, né? Na semana passada nós pregamos sobre isso aqui no domingo, falamos sobre Simão Cirineu, né? Que ajudou a levar a cruz de Cristo. Então o galardão dele, com certeza, né, está guardado, porque ele, ninguém mais, ninguém menos, ajudou a levar a cruz de Cristo ali, literalmente, ao Calvário, né? Agora eu pergunto para você, você tem ajudado a levar a cruz de Cristo aqui, nessa terra? Porque na semana passada o Senhor nos deu um rema, né? Uma revelação muito interessante acerca desse texto de Simão Cirineu, e eu quero aproveitar esse gancho para falar sobre isso. Você tem ajudado ao corpo de Cristo? Quem que é o corpo de Cristo? Não é a igreja? Simão Cirineu foi, né, levantado ali por Deus para ajudar Cristo a levar a cruz. Então Cristo ali, corpo de Cristo, simboliza quem? A igreja. Tem momentos, irmãos, que levar a cruz de Cristo é algo muito pesado. A igreja, né, que é o corpo de Cristo, ela tem, né, esse momento de levar um fardo pesado. O Senhor nos disse que vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, você precisa entender que o Senhor, Ele quer que cada um de nós, cada parte do corpo de Cristo, cada membro do corpo de Cristo, que somos eu, você, cada irmão e irmã no mundo inteiro, ele seja usado e ousado para ajudar a levar esse fardo. E quanto mais pessoas estão envolvidas com o reino de Deus, mais fácil será, aliás, mais fácil não, vai ser menos difícil carregar a cruz. Menos difícil será a gente levar essa cruz que nós ajudamos, né? Ajudamos a levar essa cruz de Cristo. Amém, irmão Mauro, seja bem-vindo, aleluia, louvado seja Deus. A cruz de Cristo, né, ela precisa ser levada por todos os membros do corpo de Cristo. Então o Simão ali simboliza, né, aquelas pessoas que ajudam, né, ao corpo de Cristo. A paz do Senhor, irmão Mauro. Ajuda a irmã Alexandra, seja bem-vinda, paz do Senhor, querida, aleluia. Então, se deixe, né, ser usado pelo Senhor, né, pelo Espírito Santo, para ajudar a levar a cruz de Cristo, para ajudar a levar, né, que a Bíblia diz que por um momento ali, Jesus ele não conseguiu carregar a cruz, né? Ele não conseguiu carregar a cruz. E se o Senhor não levantasse Simão Cirineu ali, com certeza seria quase impossível Jesus levar aquela cruz até o Gólgota. Então, nos dias de hoje, querido, não tem sido diferente, porque o corpo de Cristo padece
com muita luta, muita perseguição, muita falta de recursos, muita indisponibilidade dos Simãos desses dias. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Nós estamos falando sobre galardão. E a gente, precisa entender que o galardão vai ser para aqueles que ajudam a carregar essa cruz. O corpo de Cristo, como eu expliquei ali, Amém, Fabrício, seja bem-vindo, aleluia, louvado seja Deus. A irmã Elizabeth falando que domingo essa palavra foi muito linda, amém, querida, é verdade, a irmã estava ligada aí, louvado seja Deus, glória a Deus. Então, muitos não estão disponíveis para levar a cruz, muitos não estão acessíveis, mas o interessante ali, no texto de Simão Cirineu, é que ele foi forçado a levar, Então, nesses dias, eu creio que Deus tem forçado alguns, para se disponibilizar. Fábio de Crasso aí, seja bem-vindo, meu amigo. Alegria tê-lo aqui conosco. Não, tem várias partes aí do Brasil, fora do Brasil, Argentina, Portugal, Estados Unidos, Canadá, glória a Deus, Ipatinga, São José dos Campos, estamos todos ligados aí para a glória do Senhor. Amém. Então, o galardão é a recompensa dos santos, é de todos aqueles que ajudam a levar a cruz de Cristo até a consumação. Que ali o Gólgota, o sacrifício de Cristo é o que? É a consumação. Quando Jesus ele estava ali na cruz, a palavra de Deus diz que ele falou, Tetelestai, está pago. Seja bem-vindo, apóstolo Adeilson. Aleluia. Tetelestai, está pago, está consumado. Então a cruz, ali foi a consumação, do sacrifício e aberta ali naquele momento a graça salvadora do nosso Senhor sobre a humanidade. Então, nós precisamos entender que Deus levanta, naquele momento ali, Simão Cirineu, para ajudar a levar a cruz. Nesses dias, Deus vai levantar pessoas como Simão Cirineu para ajudar a cruz. Na verdade, esse momento que a igreja vive, esse momento em que a igreja está vivenciando, é um momento da gente poder fazer uma análise. Será que você tem ajudado o reino de Deus? Será que você tem sido uma bênção na obra do Senhor? Será que você tem sido, você tem ajudado ao pastor da sua igreja, ao pastor da igreja a levar essa cruz? Ou você tem sido uma cruz a ser carregada? Então é muito importante a gente entender, que Deus quer que o corpo de Cristo, ele se una, através das forças aí, para a gente poder chegar até a consumação, que para nós agora vai ser com a segunda vinda do Senhor Jesus. Então é muito importante a gente entender, nós estamos falando sobre galardão, e o galardão ele fala da fidelidade do crente, é a recompensa pela fidelidade, é a recompensa, aleluia, sejam todos bem-vindos, amados e amadas, a recompensa dos santos, pela fidelidade, lá em Marcos capítulo 10, a palavra de Deus diz que Jesus ele estava ali e fala sobre o jovem rico, e a Bíblia diz que aquele jovem rico chegou para o Senhor e perguntou: bom mestre, o que eu vou fazer para herdar o reino dos céus? E aí Jesus disse: olha, porque me chamas de bom só existe um e ele está nos céus. De sorte que Jesus começa a indagar aquele jovem rico perguntando: conheces os mandamentos? E ele: sim, desde a minha mais tenra idade. Certo. E aí o jovem rico diz que faz tudo desde criança, desde quando ele se entende, que ele obedece aos mandamentos do Senhor. Mas Jesus olhando, fazendo um raio-x no coração dele,
viu que existia um trono que estava no lugar do trono de Deus, que era o Mamon. Quem é o Mamon? É o dinheiro. Então, Jesus diz, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois me siga. Por quê? Porque ele amava o dinheiro mais do que a Deus. E a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não tem problema a pessoa ter dinheiro. O problema é a pessoa amar ao dinheiro. Então, quando você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, quando você põe um altar no seu coração que não seja Deus, então o que o Senhor vai fazer? Sacrifica ele. Você está disposto a sacrificar o seu mamon? Você está disposto a sacrificar por amor a Cristo? Aí Jesus diz, olha, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porém, aos homens é impossível, mas a Deus nada é impossível. Nada é impossível aos olhos de Deus. É tanto que naquele mesmo momento ali, o apóstolo Pedro se levanta e pergunta, mestre, nós deixamos tudo. Nós, vamos dizer assim, sacrificamos para te seguir. E todos queriam perguntar isso. Todos os discípulos, mas só Pedro teve a coragem e a ousadia de perguntar isso. Senhor, nós largamos tudo, deixamos tudo, o que nós vamos ganhar com isso? Né? E aí Jesus diz, aí é que entra, irmãos, algo, uma revelação, um decreto da parte de Deus, que nos diz, aquele que deixar pai e mãe, por amor de mim e do Evangelho, né, receberá nesse tempo 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deixa aqui, né, um princípio estabelecido, que é o quê? Tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E aí, na plantação do reino de Deus, aí é que entra o galardão e que entra também a recompensa aqui na terra. Né? O galardão é o quê? É tudo aquilo que nós fazemos em prol do reino de Deus. Quem abrir mão por amor de mim e do Evangelho do reino, eu vos digo, quem disse isso? Yeshua, Jesus Cristo. Eu vos digo que no presente vocês vão receber 100 vezes mais. E no porvir, a vida eterna. No porvir, a vida eterna. Então, a vida eterna, nós temos a semente que gera o galardão, né? A recompensa é o quê? Você planta e você começa a colher aqui. Né? No presente, 100 vezes mais. Marcos capítulo 10. Ou seja, meu irmão, tudo que você faz em prol do reino de Deus, você vai recomeçar a sua recompensa aqui na terra. Né? Isso entra lá desde alguns estudos atrás, quando né, nós começamos a falar, isso que eu ponho a bênção e a maldição. Se você escolher a bênção, né? Então quando você faz em favor de Cristo, em favor do reino de Deus, do Evangelho, você começa a ser recompensado aqui nessa terra. Isso aí é um favor de Deus. E essa semente, nós falamos isso na semana passada, ela vai essa sua fidelidade, esse seu trabalho, esse seu serviço vai passar pelo fogo. Olha só, se as tuas obras forem de ouro, prata, bronze, ouro, prata, bronze, né, de pedras preciosas, aí fala, né, dos níveis, né? Porque quando você valoriza, né, por exemplo, você dá o valor, por exemplo, a pedra preciosa, o ouro, a prata, né, você está valorizando. A gente sabe que o ouro é o metal mais precioso, aí depois vem a prata, depois vem o bronze. Então, Deus está o quê? Distinguindo níveis de valorização acerca do seu trabalho. Por exemplo, a Bíblia diz que todos os apóstolos, a Bíblia não, a história da igreja diz
que todos os apóstolos, com a única exceção de João, né? Com a única exceção de João, que não morreu, que morreu, mas morreu de causa natural, os demais apóstolos, eles foram mártires, né? Eles foram martirizados, eles morreram, mataram, e eles foram crucificados, né? Eles foram decapitados, eles foram, né, mortos por amor de Cristo e do Evangelho. Agora eu pergunto para você, esse não é um nível muito mais alto que o nível que a gente está, de morrer pela causa? Então, eu pergunto a você, a recompensa dos mártires está na Bíblia, né? Aqueles que morreram em favor da igreja, morreram pela causa, deram sua vida pela causa. A recompensa dessas pessoas vão ser muito maior. Aí é que entra o galardão, né? Porque se a nossa recompensa, se a nossa semente, né, se as nossas obras forem de ouro, prata e pedras preciosas, vão ser purificadas pelo fogo. E aí, depois que ela passa pelo fogo, né, o que ficar é o galardão, né? Então a gente tem que entender isso. 2 Timóteo, Marcos capítulo 10, o Senhor nos deixou claro que tudo aquilo que nós vamos fazer, que nós fazemos em prol do reino, da obra do Senhor, né, ele vai ser recompensado, e essa recompensa ela vem de Deus e começa aqui nessa terra. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Então, não tendo, nós vamos chegar mais à frente. Deus, o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda, né? Todos aqueles que realmente deixarem, né, muitas coisas, sacrificarem, eles vão ser recompensados, né? O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate. Você tem combatido o bom combate? Então, esse estudo, querido, é para a gente enriquecer na palavra de Deus, enriquecer, né, no aspecto de conhecimento e sabedoria, mas também para a gente fazer uma análise, porque a gente precisa realmente saber que a eternidade, né, vai ser algo tremendo, e a gente precisa juntar tesouro nos céus, onde a traça e nem a ferrugem corrói, amados, né? A traça e a ferrugem, ela não pode corroer tudo aquilo que você realiza em prol do reino de Deus e da obra do Senhor. Então é tempo da igreja ser despertada, né? Eu penso que a Bíblia diz que os soldados romanos, eles forçaram, né, a Simão a carregar aquela cruz. Então hoje, nos nossos dias, eu diria que muitas vezes as pessoas são forçadas a carregarem a cruz de Cristo, mas não, de maneira nenhuma vão ficar sem o galardão. De maneira nenhuma você vai ficar sem o seu galardão. Então, algumas vezes nós somos forçados a fazer algo que a gente não gostaria de fazer, mas porque a gente ama a Cristo, porque a gente ama a igreja, a gente faz. Então, a gente faz e a gente não vai ficar sem a recompensa, porque o nosso Deus, né? O nosso Deus, ele é justo, ele é galardoador dos que o buscam, é o que a Bíblia diz. Então nós temos que entender essas coisas, nós temos que buscar essa revelação de Deus, isso tem que entrar na nossa alma, porque o galardão, né, ele está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha só, mais uma vez o corpo aqui.
O que é seu corpo, irmãos? É a igreja. Cristo é a cabeça da igreja e a igreja, né, a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo vivo de Cristo aqui na terra, né? Então, tudo o que eu fizer, 2 Coríntios 5,10, cada um receberá segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, se você tem feito coisas ruins por meio do corpo, a condenação virá, né? A condenação virá. No entanto, se você tem feito as coisas que o Senhor mandou, o galardão também com certeza virá. O galardão, portanto, ele pode ser considerado, né, entendido como recompensa dos salvos que receberão a glória por vir, de acordo com as suas obras. E nós devemos lembrar que a recompensa é como uma espada de dois gumes, né? Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 22 a 25, diz assim: vós, servos, obedecei, né? Sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. Servi a Cristo o Senhor. Porque quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, e não há acepção de pessoas. Então, olha só. Sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. Então, eu sempre falo isso aqui na igreja, eu torno a falar, os irmãos sabem que nós somos recompensados por aquilo que nós fazemos, e a única coisa de graça que a gente vê na Bíblia é a salvação, que claro, é o principal. A Bíblia é o livro da redenção da humanidade, né? Jesus, o Senhor, Ele nos deu, e a salvação é o principal, ninguém vai tirar o mérito disso, do sacrifício de Cristo, mas galardão, níveis de galardão, né? Recompensa, honra, né? A Bíblia diz: a quem honra, honra, né? A gente vê aqui um princípio da honra sendo estabelecido por Deus para aqueles que honram, vão ser honrados, né? Jesus disse que aquele que quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Olha só, ele está falando de quê? É de galardão, é de recompensa. Então, se você serve no reino de Deus, se você ajuda, né, assim como Simão, né, Cirineu ajudou a levar a cruz, você tem sido levantado, porque a gente que está na frente, muitas vezes, quando a igreja não se mobiliza, muitas vezes quando a igreja não veste a camisa, muitas vezes quando a igreja, né, ela está na inércia, né? Ela está, vamos dizer assim, o pastor fala só: irmão, nós estamos precisando fazer isso, nós estamos precisando, e as pessoas não se envolvem, as pessoas não têm disponibilidade, as pessoas não ajudam. Então tem momentos que o fardo fica muito pesado, e aí Deus levanta um, outro. A verdade, Deus toca no coração de muitos, né? Deus toca no coração de muitos. Eu penso ali, né, vamos fazer uma analogia aqui, que na caminhada de Cristo ali ao Gólgota, muitos viram o sofrimento de Jesus, inclusive os discípulos, né, viram que Jesus não estava aguentando levar aquela cruz e não fizeram nada. Foi necessário Deus levantar um Simão Cirineu, que nem era discípulo de Cristo, que estava passando ali um momento, né, que ninguém esperava que ele fosse passar ali, e aí Deus usa ele. Então, o que eu aprendo com isso é que Deus usa quem Ele quer, né? Inclusive, nosso ministério, Deus nos socorreu muitas vezes quando o fardo já estava muito pesado, com pessoas que nem fazem parte do ministério, né? Até hoje, porque a cruz fica muito pesada, e como eu sempre falo na igreja, eu não sou pastor de ficar contando miséria, eu conto as bênçãos, e as angústias eu vou para o joelho e coloco diante do Senhor, porque é Ele quem faz, a obra não é minha, a obra é do Senhor. E eu sempre falei para o Senhor que enquanto o Senhor me der condições,
de estar exercendo, não vão estar aqui. Mas que o Senhor sempre levante homens e mulheres como Simão Cirineu, que estão dispostos, né, a carregar a cruz, porque muitos discípulos, muitos irmãos, não são poucos, boa parte não se deixa ser usado. Como eu falei, muitos discípulos estavam ali com Jesus, né? Muitos discípulos estavam ali com Jesus e não ajudaram a carregar a cruz. Onde estava Pedro, né? Naquele momento? Onde estavam os demais discípulos, né? Estavam com medo, estavam fugindo. Isso tudo era para se cumprir a profecia, mas eu penso, né, como eu disse, fazendo uma analogia aqui, que aquele galardão poderia ser de um discípulo. Mas Deus deixou e permitiu que Simão carregasse a cruz. Então, agora eu pergunto para você, eu vou fazer uma pergunta aqui: quem vai receber o galardão por levar aquela cruz? Vai ser os discípulos que não ajudaram ou Simão? Faço essa pergunta para você. Claro que é Simão, né? Não foi ele que ajudou a carregar a cruz? Eu me lembro também, né, na Bíblia, né, de Obed-Edom, quando a arca da aliança ficou na casa dele 3 meses. Ninguém queria a arca naquele momento, né? Ninguém queria a arca. Por quê? Porque Uzá, né, de forma indevida tocou a arca e morreu, né? Foi fulminado ali, porque ninguém podia tocar a arca e ele tocou de forma indevida. E o que aconteceu? Morreu. E aí Davi, para poder se livrar, vamos dizer assim, de certa forma daquele problema, coloca a arca dentro da casa de Obed-Edom. Só que o que acontece? Na casa de Obed-Edom, que não tocou indevidamente, né, que ficou ali, a presença da arca abençoou, a Bíblia diz que a presença da arca abençoou muito a vida de Obed-Edom e de sua família. E o rei ficou sabendo. Aí quando ficou sabendo que estava sendo abençoada a casa de Obed-Edom, então Davi resolve trazer, né? Agora Davi faz da forma correta. E aí nós vemos o seguinte, irmãos, Jesus, ele vai recompensar quem trabalha, não vai ser trabalho por tabelinha não, né? Jesus vai recompensar os Simãos, né? Seja crente e seja não crente. Aí eu estou falando de recompensa, né, na terra, porque, como eu disse, a salvação ela é individual e a Bíblia diz que é pela graça, mediante a fé. A Bíblia diz que nós vamos ter muitas surpresas no céu. Você sabia disso? Está na Bíblia. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa junto do rei. Olha só o galardão. Pessoas que você não conhece vão estar sentadas lá. Por quê? Porque eles se entregaram muito mais. Eles fizeram muito mais. Então, queridos, o apóstolo Paulo lá diz lá em Romanos capítulo 12, né, que a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Romanos capítulo 12, a Bíblia diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu pergunto para você: apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar sacrifício. O que é sacrifício, irmão? O que nós estamos falando? É a obra. Vivo, ter um corpo vivo, atuante, né? E agradável é que faz a vontade de Deus, é que cumpre os princípios. Essa é o culto racional.
O culto racional é a minha vida sacrificando, entendeu? Sendo santo e sendo agradável a Deus. Sacrificando é fazendo, né? Oferecendo, porque a palavra sacrifício vem de oferecer, oferta com o meu trabalho, oferta com tudo que eu tenho e sou. Santidade fala de você santificar a sua vida mesmo, se separar do mundo, das coisas do mundo, né? E agradável a Deus, como que se agrada a Deus? Obediência aos princípios. Para quê? E não vos conformeis com este século, ou seja, com este mundo, com os preceitos do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é renovar o entendimento? É o que eu estou falando aqui, você precisa renovar o seu entendimento. Você precisa abrir os seus olhos, porque a recompensa virá. Amém. Louvado seja Deus. A recompensa vai vir, irmãos. Você vai ser recompensado por o seu trabalho. E muitos acham que o trabalho dele é só vir na igreja. Meu Deus do céu. O pastor praticamente tem que carregar a pessoa para ir na igreja. E quando, né, a pessoa some da igreja, porque para ela ela está fazendo um favor para Deus em vir à igreja, né? Tem algumas pessoas que a gente acha que ela está fazendo um favor. Deixa eu ir lá na igreja que eu vou fazer um favor para Deus em ir na igreja. Então acha que está fazendo muito, só o fato de vir domingo à noite no culto à igreja, quando vem. Louco, essa noite pedirão a tua alma que tu tens preparado para mim. Então, queridos, é muito triste quando a gente analisa a igreja e aí você vai pegando o perfil de cada pessoa. Alguns se sacrificam, poucos, e outros não fazem nada, nem a igreja vão. Nem a igreja vão, nem no culto online vão, nem participam, nem no estudo bíblico participam. E diz que é crente, que faz parte do corpo. Que tipo de serviço que você tem feito, irmão? Qual o sacrifício que você tem apresentado? Então é tempo da igreja abrir os olhos para isso. É tempo de nós nos posicionarmos. É tempo da igreja viver, né, e carregar, ajudar a carregar essa cruz. É tempo de nós realmente exercer o ministério, porque ministério, a palavra ministério é trabalho, né? É trabalho. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele vai recompensar algumas coisas da nossa vida. Por exemplo, lá em Lucas 6,35, diz: amai os vossos inimigos e fazei o bem, emprestai nunca desanimado, grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Por exemplo, Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Muitas vezes a pessoa, né, só vem à igreja, a pessoa está numa situação terrível, né, passando fome às vezes, passando por necessidade, mas às vezes a pessoa só vai na igreja porque lá tem uma cesta básica. Entende? O coração dela, ele é propício às coisas da terra e não às coisas do céu. E Jesus disse isso lá em João capítulo 6, quando diz, olha, que existe uma multidão que seguia Jesus ali, e Jesus diz para eles assim: olha, vocês me seguem não por causa das minhas palavras, mas porque vocês comeram pão e vos saciastes. Olha só. Aí eu entro mais uma vez, né? As pessoas vão a algumas igrejas e faz, né, vamos dizer assim, a campanha lá, 7 elos da campanha, só para receber a bênção. Na hora que ela recebe a bênção, tchau, Deus.
e não volta mais. Entendeu? Eu pergunto para você, isso é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e gozo do Espírito. Então eu tenho que apresentar para você o evangelho verdadeiro. Deus abençoa? Claro. Deus abre portas? Claro. Né? Ele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O nosso Deus é um Deus que abre os céus, o nosso Deus é um Deus que prospera, o nosso Deus é um Deus que faz o sobrenatural acontecer? Claro. Aleluia. Ô pastor Patrício, seja bem-vindo, querido. Aleluia. Irmã Georgiane, seja bem-vinda, querida. Então, olha só, a recompensa nossa será de acordo com o nosso trabalho em Cristo. E o Senhor, Ele quer que a gente vamos dizer assim, que sacrifique por amor a Cristo o Evangelho. A gente quer, né, Deus quer que a gente mergulhe profundamente no rio dele e se deixe ser usado. Como eu disse mais atrás, os irmãos que chegaram agora, muitos discípulos estavam ali com Cristo e não ajudaram a carregar a cruz, e Simão, que não era discípulo, carregou a cruz. Algumas pessoas precisam entender que o reino de Deus, Deus deixou aqui na terra, foi para a gente tomar a força. O reino de Deus é tomado à força. Ou seja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que plantar, eu tenho que semear, eu tenho que obedecer, eu tenho que ficar firme, eu tenho que buscar, não só ir no culto de vez em quando, ou participar do culto. Amém. Louvado seja Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos. Paz do Senhor, tia Derides, tia do irmão Renatinho, está aí ao vivo aí conosco. Muitos amigos aí da irmã Edelvane. Nós temos aí muitas pessoas online. E eu quero dizer para você que ainda há tempo de você trabalhar. Ainda há tempo de você começar a mudar a sua mentalidade. De achar que você está fazendo um favor para Deus, né, em vir na igreja. Tira isso da sua mente. Pastor, mas eu não acho isso não, mas com a sua mentalidade de ir no culto, quando der, ou participar das coisas de Deus, quando der, você está falando isso. Porque o Senhor quer atitude, tem tem uma parábola na palavra de Deus que diz assim, que o Senhor, né, chamou o primeiro filho e disse, filho, faz isso, e ele falou que não ia fazer. E o segundo falou com ele assim, chamou o filho para fazer algo e o filho falou que ia fazer. O primeiro que disse que não ia fazer, fez. E o segundo que disse que ia fazer, não fez. Qual vai ser recompensado? Jesus perguntou para eles. Aquele que disse que ia fazer e não fez, ou aquele que disse que que não iria fazer e fez, ou aquele que disse que ia fazer e não fez? A recompensa é para quem faz, não é para aquele que disse que faz. Os irmãos estão entendendo? Galardão não é para quem diz que faz, é para quem faz, é para quem veste a camisa, é para quem sacrifica, é para quem ajuda a carregar a cruz, é para quem, né, ele não é pesado para a igreja, para o reino de Deus, não. Ele é carregador de cruz, ajuda nos momentos difíceis, né? Tem pessoas na igreja que são bálsamo para a vida do pastor, porque ajudam a carregar a cruz, porque ajudam, mas ajuda mesmo. Se Deus não, eu me lembro quando nós começamos esse ministério, irmão, eu não tinha quase ninguém na igreja. E eu falava, Deus tem misericórdia, eu não dou conta não, de carregar essa cruz sozinho. E aí Deus começa a mandar mandar outro. Aí o fardo, que era muito pesado, passa a ser pesado.
Era muito pesado, quase incarregável, né? Quase incarregável. Aleluia, obrigado, irmã Conceição. E aí Deus levanta algumas pessoas para ser bálsamo. Então eu louvo a Deus, irmãos, eu não falo para a minha glória, não, para a glória do Senhor. Enquanto eu fui ovelha na igreja, eu fazia parte de um outro ministério, né? E o Senhor me chamou para esse ministério, para ser pastor nesse ministério. E eu sempre, como dizia, a gente sempre tem um jargão que a gente fala, né? No seminário, né? Eu sempre ajudei a carregar, né, a mala do pastor. Eu sempre era aquele que ajudava a carregar. Eu sempre estava disposto. Eu sempre estava disposto a ajudar. Era, como diz o outro, né? Pau para toda a obra. Eu fiquei 12 anos em um outro ministério, sendo braço direito do pastor, ajudando a cavar buraco, ajudando a cavar poços, né, sendo uma bênção na igreja. Aí Deus olhou para mim e falou assim: agora eu vou te colocar em outro lugar. Porque Deus não chama quem está à toa, né, irmão? Não, Deus chama quem está trabalhando. O Davi estava lá, ó, ninguém via ele. Davi estava matando um leão e um urso. Davi estava cuidando das ovelhas. E Deus então olha para Davi ali e fala assim: você vai ser rei. Tem um momento, irmão, de a gente matar o urso e o leão, mas tem um momento de se assentar no trono. Eu falo no trono, na conquista, na honra, na glória. Aleluias. Louvado seja Deus, amados, porque o nosso Deus é o justo juiz e Ele sabe, nós somos falhos muitas vezes. Davi foi falho, mas Davi foi recompensado. Olha, Davi ele foi perseguido por Saul, mas não ousou tocar em Saul. Era um homem de honra, aleluia. Davi estava ali na caverna de Adulão, 400 amargurados de espírito, e ele se fez líder deles e ali transformou em homens de honra. Eles se tornaram os generais dele. Tem pessoas que têm o dom de nos transformar em homens de honra, e eu quero ser usado por Deus para transformar você em homens e em mulheres de honra, independente se hoje a sua vida, né, como aqueles amargurados de espíritos estavam ali abatidos, eles estavam ali entristecidos, eles estavam ali em depressão, mas que o Senhor, meu querido, eu estou aqui e que Deus me use para te levantar um gadita de Deus, aleluia, glória, Pai. Que você seja cheio, aleluia. Olha aí, irmão, pastor Patrício falando aí, é verdade. Várias vigílias que nós participamos ali na Peniel, vários dias de jejum, verdade, é verdade. O irmão pastor Patrício estava lá, nós estávamos juntos, é verdade. Vi um filme aqui agora, quando nós fomos naquele sítio, né, irmão Patrício, lá, e ficamos 3 dias em jejum, você estava lá naquele dia. Foi muito forte, muitas experiências fortes. Quantas vezes nós saímos e a gente fazia atos proféticos, derramando óleo sobre o bairro, lá sobre a cidade, tomando posse, né, para Jesus, louvado e exaltado. Então tudo, amém, glória a Deus, louvado seja Deus, amém, amém, querido, louvado seja Deus. Então a gente é o resultado das nossas plantações. Você é hoje aquilo que você plantou lá atrás. Então, a boa notícia é que você pode começar a mudar a tua semente hoje, agora. Para que você, né, quando Jesus conta aquela parábola do homem rico lá, ele fala o seguinte: olha, a Bíblia diz que existe um homem muito rico, de muitas posses, que ele falou assim: eu vou construir mais celeiros, vou aumentar isso aqui. E aí a Bíblia diz que o Senhor disse para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma que você tem preparado para mim. Deus está falando de serviço do reino ali, ó. Você está construindo aqui nessa terra, mas o que você tem preparado para a eternidade? Ou seja, qual vai ser a tua recompensa se hoje vão tomar a tua alma? Os irmãos estão entendendo?
A Bíblia vê recompensa de Gênesis, Apocalipse pela fidelidade, pelo trabalho, pelo serviço. Como eu disse, de graça, só salvação. O resto, meu irmão, é trabalho, árduo, é cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe. E nessa manhã, eu quero desafiar você que não tem sido um trabalhador na obra, que não tem sido louvado seja Deus, é isso mesmo. Aleluias. Glória a Deus. Tempo muito precioso ali, Patrícia, naqueles dias. Na verdade, eu falo isso aqui, que hoje eu colho muita unção e bênção por causa daqueles dias de sacrifício lá atrás. Quantas vezes, rapávamos a cabeça, fazia voto, deixava a barba crescer, jejum de 40 dias até 6 horas da tarde, e muitos jejuns, muitos sacrifícios. Então foram muitas experiências que nos deram a bagagem espiritual que nós recebemos essa unção até nos dias de hoje. Louvado seja Deus por isso. E aí hoje eu fico vendo muitos jovens que não fazem nada em prol da igreja, não fazem nada em prol do reino. É verdade. Algumas pessoas nunca vão entender, Patrícia. Nunca vão entender o mistério, Porque Deus é quem nos escolheu. É o Senhor quem capacita, Ele que nos, eu lembro quantas vezes que nós fomos no monte. Eu era um jovem de 19, 20 anos, enquanto uns estão aí, caçando, namorar, beijar na boca, eu estava no monte, orando e jejuando. Não falo isso para a glória, minha glória, para a glória do Senhor, que é Deus que foi um tempo de avivamento. Então, vale a pena servir a Deus, vale a pena, Vale a pena a gente ousar em Deus e fazer a obra do Senhor, não de forma relaxada. Amém, queridos? Meu Deus, a hora chegou, A hora chegou e eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Aleluia. Oh, glória. Amém, irmã Derides. A porta está aberta, Você já faz parte desse ministério em nome de Jesus. Tia Derides, toda a sua família, o Gabriel, vocês são muito amados, Irmão Renatinho está aqui comigo sempre. Irmão Renatinho é minha sombra aqui. Ele nunca me deixa sozinho aqui. Glória a Deus pela vida do irmão Renato, que tem sido um dos irmãos aqui, ajuda a gente a carregar essa cruz. Obrigado a todos aí pela audiência, Amém, Rosa. Obrigado pela sua vida também, querida. Obrigado por todos aqueles que se dedicam, que fazem. Eu quero aqui liberar uma bênção, como pastor, porque existe unção sacerdotal sobre a minha vida. Que Deus possa te recompensar. Ele vai te recompensar, mas eu quero te pedir uma medida dobrada sobre a sua vida. Como pastor, libera essa palavra. Levítico capítulo 27 diz que como sacerdote decretar, assim será. Para bem, bem. Para mal, mal. Eu quero liberar uma palavra. Você que tem ajudado a carregar essa cruz aqui comigo, nesse ministério. Nós somos quase 11 anos, irmãos, sem ajuda de ministério nenhum. Ninguém nunca chegou aqui, pastor, o que você está precisando? Não. São quase 11 anos. Pela graça, pela fé, por dedicação e porque Deus levantou algumas pessoas para ajudar. E nos momentos mais difíceis, da vida, essas pessoas têm sido sempre um bálsamo para a minha vida e ministério. Que Deus possa te encher da bênção, que o Senhor possa te recompensar nesses dias. Você que tem ajudado a carregar essa cruz, você que tem semeado nessa obra, você que tem sido uma bênção, tem sido um Simão Sirineu. E aqueles que estão sendo alimentados
aqueles que estão sendo abençoados, que também sejam despertados, também ajudar, que você, de antemão, antes de você fazer, mas pela sua intenção no coração, porque você vai fazer, que Deus venha te encher das bênçãos também. No nome santo de Jesus Cristo, amado. Deus te abençoe. Muito obrigado. Esse vídeo, nós vamos subir ele para o YouTube. Nós temos um canal no YouTube. Os irmãos que ainda não se inscreveram, se inscrevam, que a gente tem uma meta de chegar no mínimo a 1000, né? A 1000 inscritos, para a gente poder também fazer os nossos cultos pelo YouTube, que é mais fácil da gente estar manipulando. Nosso público aqui tem crescido bastante, nossos cultos, nossos estudos têm chegado, né, aos milhares, e isso louva a Deus. Deus nos deu uma direção sobre esse ministério online. Hoje aqui nós temos pessoas de várias partes do mundo, irmãos. Eu fico muito feliz em ser canal de bênção na vida. A irmã Elizabeth, lá do Canadá, né, a irmã, né, teve pessoas aqui do Ceará, de São José dos Campos, todos, várias partes, né? Tem sempre gente aqui de Portugal, Argentina, Canadá, Estados Unidos, entendeu? Sempre. Isso pessoas que eu conheço, fora as que eu não conheço. Então, esse ministério, o Senhor nos deu uma direção de estar, né, investindo nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilha esse link, compartilha a nossa página, envia para os seus amigos, seus parentes. Sabe para quê? Porque essa palavra precisa chegar nos corações. Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E lembrando que hoje à noite, 7h30, 19h30, estaremos aqui para a glória do Senhor. E Deus já está, no momento que eu estava aqui ministrando esse estudo, Deus já está movendo aqui a palavra que será ministrada hoje à noite. E se eu fosse você, não perdia. Né? Os irmãos que moram em Patinga, que não fazem parte do grupo de risco, não deixem de participar. Venha de máscara, nós temos álcool aqui em gel, então a igreja é espaçosa, entendeu? Então não tem por que não vir, né? Muito seguro, né? Não tem aglomeração nenhuma aqui, né? Então que Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima, né? Amém. Olha lá, o irmão Patrício está falando que a mãe dele mora em São José dos Campos, aí ó. Um abraço para a mãe do irmão Patrício, pastor Patrício, lá em São José dos Campos. Deus abençoe, né? Compartilha o link com esse povo lá, tá? E fica na paz, gente. Deus abençoe, em nome de Jesus. Um amigo de Moçambique sempre pede poder compartilhar o link de Moçambique na África. Ah, tá. O irmão Renatinho está falando aqui que Moçambique, na África, tem um amigo, né? Um irmão lá, que sempre também, olha só, África, eu não sabia essa daí, África, Estados Unidos, Canadá, São José dos Campos, Ceará, Portugal, Argentina, isso que eu sei. Amém. Deus abençoe. O irmão Patrício está falando que Deus acabou de me usar para uma palavra profética. Que Deus te abençoe, irmão. Em nome de Jesus. Queridos, até, vai alimentando o seu espírito, porque hoje à noite vai ser forte, viu? Fica na paz. Deus te abençoe. Um grande beijo e a paz. Shalom.